Bom pessoal, na videoaula anterior nós vimos como resolver uma classe de equações diferenciais que são a classe das equações exatas, que são equações diferenciais desse tipo aqui, que satisfazem essa condição, que a derivada dessa função m em relação a y é igual à derivada dessa função n em relação a x. E para identificar se uma equação diferencial é exata ou não, nós vimos o teorema. Esse teorema ele garante para nós o seguinte: dadas essas restrições de continuidade, essa equação diferencial aqui ela é exata se e somente se a derivada dessa função m em relação a y na equação diferencial for igual à derivada dessa função n em relação a x. E garante para nós também a existência de uma função psi das variáveis x e y, cuja derivada em relação a x é igual à função m que tem na equação diferencial e cuja derivada em relação a y é igual à função n, se e somente se a derivada da função m em relação a y for igual à derivada da função n em relação a x. A demonstração desse teorema é feita em duas partes. Então vamos lá. Então, para demonstrar a primeira parte, nós fazemos isso aqui. Se existe essa função psi, cuja derivada em relação a x é igual à função m, e cuja derivada em relação a y é igual à função n, então se nós calcularmos a derivada da função m em relação a y, vai ser igual a, de forma semelhante, a derivada da função n em relação a x. Mas como a função nx e a função my são funções contínuas, my e nx são funções contínuas num retângulo, então essas duas derivadas parciais de segunda ordem são iguais. Ou seja, não importa a ordem que você usa para calcular as derivadas parciais. Se você deriva primeiro em relação a x para depois derivar em relação a y, ou se você deriva primeiro em relação a y para depois derivar em relação a x. Em consequência disso, nós temos isso aqui, ó. E com isso nós concluímos a primeira parte da demonstração. A segunda parte da demonstração consiste na construção dessa função psi. Então vamos lá. Então, integrando essa primeira equação, o psi(x) igual a m em relação a x, nós temos o seguinte. Do lado esquerdo, nós temos uma integral em relação a x da derivada de uma função em relação a x. Então, o resultado é a própria função psi. Essa integral de m de xy em relação a x vai ser uma função de xy que nós vamos chamar de função q. Mas lembrem o seguinte, aqui nós estamos integrando os dois lados de uma função, de uma equação que depende de x e y. Então, como resultado dessa integração, vai aparecer aqui uma constante com relação à variável x, que nesse caso, então, vai ser uma função de y. Agora, nós derivamos essa equação com relação a y para podermos comparar com essa equação aqui.
Essa função Q é uma função conhecida por quê? Porque ela é obtida a partir dessa função m, e essa função m é conhecida desde o início do problema, ela faz parte da equação diferencial. Lembrando que a equação diferencial é essa daqui, ó. Ou seja, a função m é conhecida desde o início do problema, então o resultado dessa integral também é conhecido. Essa função g ainda não é conhecida. Então, para determinarmos essa função psi, está faltando determinar quem que é essa função g. E para isso, o que nós fazemos? Nós vamos pegar essa equação que nós obtemos, vamos derivar em relação a y e comparar o resultado com essa equação aqui. Então, comparando esse resultado com essa equação, nós temos o seguinte. Lembrando que n é uma função de duas variáveis, x e y. Então, dessa expressão, nós obtemos a expressão para g'. Bom, é importante aqui observar o seguinte. O lado esquerdo dessa equação está sugerindo para nós que essa função aqui é uma função apenas de y. Aqui nós temos essas funções n e qy envolvendo as variáveis x e y, mas nós conseguimos demonstrar que, de fato, isso daqui não depende de x. Isso aqui é apenas uma função de y. Daqui a pouco eu demonstro isso para vocês. O detalhe que eu quero mostrar aqui agora é o seguinte. A função psi que nós estávamos construindo, ela ficou indeterminada por conta dessa função g, né? A função que nós conhecemos, pois é a integral da função m, e ficou faltando determinar essa função g. E com isso, e com esse procedimento, nós obtemos aqui não o g, mas o g' de y. E como que nós obtemos o g a partir do g'? Nós obtemos a partir de integração. Então, nós integramos os dois lados dessa equação para obter a função g. Aqui nós temos a integral em relação a y, de uma derivada de uma função em relação a y. Portanto, e com isso, então, nós determinamos quem que é a função g. A função n é conhecida desde o início do problema, porque faz parte da equação diferencial. A equação diferencial aqui, ó, a função n já é conhecida desde o início. A função q é conhecida, pois é a integral da função m, que também é uma função conhecida. Portanto, a derivada dessa função q com relação a y também é uma função conhecida. Então, aqui nós temos apenas coisas conhecidas para integrar. E com isso, então, nós obtemos a função g. E com essa função g, nós viemos aqui em cima, pegamos a expressão de φ e substituímos a função g que nós encontramos ali embaixo. Agora, deixa eu mostrar para vocês que, de fato, essa expressão aqui depende apenas de x. Desculpe, que essa equação aqui depende apenas de y, ela não depende de x. Então, uma forma de demonstrar que isso daqui não depende de x é derivar em relação a x. Se nós mostrarmos que a derivada disso aqui é igual a zero, a derivada em relação a x é igual a zero, então significa que esse cara aqui, de fato, não depende de x. Então, vamos lá. Como essas funções são funções bem comportadas, então nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma. Lembrando que a função q é a integral da função m,
com relação a x, aqui ó, a função q é o resultado da integral com relação da integral de m com relação a x. Então, se você deriva a função q com relação a x, você obtém de volta a função m. Ou seja, esse carinha aqui que está entre parênteses é a função m. Acontece que nx é igual a my. Então, quando nós pegamos nx menos my, o resultado disso é zero. Então, nós demonstramos que a derivada disso aqui é igual a zero, então, em relação a x. Então, isso significa que isso daqui não depende de x. Então, de fato, essa função g' de y é uma função apenas de y. E com isso nós concluímos a demonstração do teorema.